As palavras de uma criança mudam a vida do milionário após tentar demitir a mendiga negra. Em uma metrópole vibrante, onde prédios reluziam como espelhos sob o sol, um homem solitário caminhava pelos corredores de seu império financeiro. Ricardo Magalhães, um milionário aclamado e temido, era conhecido por seu olhar gélido e ambição desmedida. Ele não conhecia limites. O sucesso para ele não tinha espaço para fraquezas ou sentimentos. Cada demissão era apenas uma peça no tabuleiro do jogo de xadrez que ele jogava dia após dia. Hoje, ele tinha uma tarefa em mãos: demitir uma funcionária, Lidiane Oliveira. Uma mulher negra, mãe de 3 filhos, que travava uma luta diária para colocar comida na mesa. Lidiane era uma estrela em meio à tempestade, mas sua última falha havia custado caro. Ricardo a convocou para seu escritório, e o ambiente se encheu de tensão. A conversa começou fria. Como uma brisa cortante, ele apenas olhava para seus papéis sem dar importância à dor que... Ricardo, eu entendo que errei, mas... E antes que ela pudesse terminar sua frase, ele a interrompeu. Isso não importa. Resultados são tudo o que conta neste mundo, disse ele, com a segurança de quem havia decidido o destino de muitos antes dela. O silêncio pesava na sala, mas houve algo inesperado. A filha de 7 anos de Ricardo, Sofia, uma garotinha cheia de vida e inocência, entrou sem ser chamada. Seus olhinhos brilhavam, como se tivessem capturado um universo inteiro em sua pequena moldura. Papai, por que você está despedindo a moça? Ela parece triste? Sua voz era doce, um raio de sol em meio à tempestade de frieza que dominava o escritório. O milionário olhou para a filha, e de repente, o peso do que estava fazendo caiu sobre ele como um balde de água fria. Sofia, com sua curiosidade infantil, lançou perguntas que o fizeram refletir. Ela é ruim ou só cometeu um erro? Por que você pode fazer isso e ela não tem escolha? A voz da criança ecoou em sua mente. Ele sentiu um nó na garganta. Era difícil lidar com a pureza daquelas perguntas. A criança não via apenas uma funcionária. Via uma pessoa, uma mãe. No seu olhar, havia empatia e compreensão que ele fora ensinado a ignorar. O rosto de Lidiane, antes apenas uma figura, agora parecia carregar o peso de suas lutas, seus sacrifícios. Ricardo, em meio a essa colisão de emoções, começou a confrontar velhos fantasmas. Lembrou-se de sua própria infância, de ter visto sua mãe lutar para colocar comida na mesa, de promessas feitas a si mesmo de nunca passar pelo mesmo. Suas feridas vieram à tona, e ele percebeu que a frieza que cultivara na vida profissional era um reflexo da dor que tentava esquecer. Ele olhou para sua filha, e depois para Lidiane. O poder da inocência, o olhar da criança, bombardeou os muros que ele havia construído. E pela primeira vez, ele se perguntou: o que esse ato custaria não apenas a ela, mas a mim, a minha família? O que ele estava realmente buscando na vida? O que salvaria seu próprio eu perdido? A sala ficou em silêncio. A tensão se transformou em uma junção de perguntas não respondidas. E enquanto ele ponderava sobre essas verdades, Lidiane, com a dignidade que apenas as mulheres fortes conhecem, esperava pacientemente, sentindo que a maré poderia estar mudando. O que ele escolheria? Manter a frieza ou abrir seu coração para um novo futuro? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixe aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
A sala estava carregada. O silêncio se estendia como uma nuvem densa. Ricardo, perdido em seus pensamentos, olhou de novo para Sofia. O brilho nos olhos da menina o fazia lembrar do que havia perdido ao longo da vida. E foi naquele momento que um grito cortou o ar. "Pai!" A voz de Sofia ecoou, fazendo todos na sala se virarem. O alarme acionado pelo veículo de segurança do prédio soou, insistente e angustiante. O coração de Ricardo saltou, um golpe repentino de adrenalina. Ele virou-se para a porta. Um pressentimento maligno lhe atravessou a mente. Antes que pudesse processar o que estava acontecendo, a porta se abriu abruptamente. Daniel, seu assistente, entrou em pânico. "Ricardo, a equipe de segurança reportou que um grupo está se aproximando da entrada, gritando por justiça. Eles têm cartazes. Dizem que você está demitindo uma mulher que sustenta 3 filhos." A notícia atingiu Ricardo como um soco no estômago. O olhar de Lidiane se acendeu, uma mistura de temor e esperança. Ela segurou a pasta contra o peito. A expressão dela era uma luta entre a preocupação e a fé em si mesma. Era impossível não notar a comoção que estava se formando do lado de fora. Ele não tinha ideia do que estava prestes a explodir sobre ele. Frenesi estava no ar. "Mas eles, sanitários?" Ricardo balbuciou confuso. As palavras não faziam sentido, mas a pressão estava ali, se acumulando. Olhando pela janela de vidro, viu uma multidão se reunindo, faixas levantadas com frases como "empatia já" e "um erro não define um futuro". Aqueles rostos, entusiasmados e determinados, lhe causaram um arrepio. "Ricardo, precisamos agir. Se você não fizer algo agora, a situação pode fugir do controle." Daniel insistiu, mas o milionário hesitou. Uma nuvem de dúvidas pairava sobre ele. Ele olhou para Sofia, que observava tudo com olhos arregalados, e então para Lidiane, o peso de sua escolha lhe esmagando o peito. Mas, dentre o caos, uma mulher na multidão cumpriu o seu papel. Era Ana, uma ativista local, conhecida por sua oratória poderosa. Sua voz ressoou como um trovão. "Vamos fazer ouvir nossa voz. A corrupção do sistema não pode continuar. Ninguém deve ser descartado por um erro." O clamor aumentou, o grito de justiça reverberando na atmosfera. Ricardo, como se preso em um pesadelo, sentiu que sua vida estava prestes a mudar radicalmente. "Se ao menos eu fosse uma pessoa melhor." Mas então, uma lembrança bacana passou por sua cabeça. A antiga amizade que teve com Ana no passado, antes que o sucesso lhe consumisse. Havia um vazio entre eles, um ressentimento, algo mais profundo. "Mais uma razão para eu sair deste círculo", ele murmurou, mas não teve coragem de dizer em voz alta. Em meio ao tumulto do lado de fora, um pensamento o atingiu como um raio. E se Ana soubesse o porquê de sua ambição? E se o que ele escondia, os laços com o crime que o levaram ao sucesso, fossem revelados? O tempo congelou. Ele estava em jogo, com o destino de Lidiane e sua vida inteira em uma balança. A multidão gritava cada vez mais alto, a verdade prestes a vir à tona de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. O que aconteceria se Ana decidisse falar sobre o que sabia? De repente a pressão se tornava insuportável. Ele sentiu que a vida inteira podia desmoronar ali, em uma fração de segundo. O que ele escolheria? Enfrentar o que havia construído ou deixar tudo ruir sob o peso de uma revelação devastadora? Anadia precisaria decidir se abriria a porta para sua vida antiga ou se selaria seu destino de uma vez por todas. O coração disparou. Enquanto Lidiane o olhava, esperando o seu julgamento, o chão sob seus pés parecia se mover. E a verdade estava prestes a explodir em sua cara. Que escolhas ele poderia fazer agora? Um futuro incerto se desenhava diante dele. O coração de Ricardo estava em chamas. Ele olhou para Sofia e depois para a multidão, a pressão aumentando como uma tempestade prestes a eclodir. O grito de justiça ecoava com força,
enquanto a mulher na multidão, Ana, continuava a apelar por empatia, suas palavras derrubando as paredes que ele havia construído. Ele sentia o olhar de Lidiane em cima dele, uma mistura de esperança e desespero. Ricardo, precisamos decidir, Daniel exclamou. A urgência na voz dele ressoava no ar pesado. Mas antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor surgiu do andar de baixo. Um estrondo forte e repentino reverberou pelas paredes do prédio, interrompendo a tensão. A cena virou caos. As luzes piscaram e a sala tremeu. Pai! Sofia gritou, agarrando a mão do pai em um instante de pura adrenalina. O que estava acontecendo? Ricardo, já tomado pelo nervosismo, correu até a janela. O que ele viu deixou seu coração paralisado. A multidão estava em desordem. Algumas pessoas caíam enquanto outras corriam em pânico. Era um tumulto, mas a razão do alvoroço era ainda mais aterradora. Um grupo de homens mascarados começou a invadir o prédio, e logo a segurança, que era só uma lembrança distante. Oh, meu Deus! Daniel gritou enquanto retrocedia, a expressão de horror estampada no rosto. Ricardo sentiu um frio na barriga. O que eles queriam? O que estava prestes a acontecer? A adrenalina subiu e o desespero tomou conta. Lidiane, venha comigo! Ele gritou, sua voz finalmente saindo em um comando firme. A mulher olhou confusa, mas a urgência em seu olhar trouxe a consciência de que algo muito mais sério estava em jogo. Ricardo tomou a mão dela e puxou-a para perto da porta. A multidão gritava lá fora, mas agora dentro do escritório, o som da invasão ecoava como um canto de morte. Os homens entraram. Suas vozes eram ameaçadoras. Ninguém sairá até que a justiça seja feita. Um deles, um grande homem com uma tatuagem no pescoço, apontou para Ricardo. Você vai pagar por seus crimes. Ricardo ficou paralisado, o choque tomando conta dele. O que eles sabiam sobre ele? O que ele havia feito? As sombras do seu passado começaram a ressurgir. A lembrança de negócios escusos. Acordos feitos em segredos. Ele não tinha pensado que suas ações poderiam ter consequências tão terríveis. Pai, o que está acontecendo? Sofia gritou, os olhos cheios de lágrimas. O pânico dela explodiu dentro de Ricardo. Ele sentiu um nó na garganta e um frio no estômago. Estou aqui, querida. Tudo ficará bem. Ele tentou assegurar, mas a verdade era que ele não sabia o que fazer. Cada segundo contava, e a situação estava se torcendo para um lado que ele nunca antecipou. Ana, ainda lá fora, observava a cena se desenrolar. O olhar dela era penetrante e de repente ele percebeu. Ela sabia mais do que ele pensava. Era impossível que ela não soubesse sobre os segredos que ele havia enterrado. Um arrepio percorreu sua espinha. O que Ana poderia revelar se tudo fosse revelado? A sala tornou-se um campo de batalha emocional. Lidiane, ao seu lado, tinha a raiva nos olhos, mas também o entendimento. Ela lutava contra suas próprias batalhas, mas não estava disposta a ser uma vítima. Ricardo, precisamos agir agora. Não podemos deixar que isso aconteça. Ela quase soava como uma líder, sua força inabalável. A voz dele não sairia. As palavras não formalizariam a urgência. Então, uma ideia surgiu, um plano básico. Ele teve que confiar nela, no que ela poderia fazer. O peso sobre seus ombros parecia insuportável. E então, enquanto a multidão do lado de fora ecoava palavras de apoio a Lidiane e ameaças a ele, tudo ao redor começou a se desvanecer. Precisamos da verdade, ele murmurou. Mas que verdade? Aquelas palavras pareciam sábias e insensatas ao mesmo tempo. O que isso significava para ele e para todos ali? O futuro deles dependia desse momento. E foi nesse instante que a porta se abriu novamente e mais uma figura surgiu. Era uma mulher, Ana, com seu olhar firme e decidido. Ricardo, é hora de você enfrentar o que fez. Não se esconda mais atrás do seu dinheiro. O silêncio foi ensurdecedor. O que ela sabia? O que aquela revelação traria à tona? Ricardo sentiu sua vida inteira indo para os eixos.
A resposta estava prestes a ser revelada, e ela poderia mudar tudo. E ao encarar seus erros e a multidão que clamava por justiça, ele se preparou para a tempestade que se aproximava, sem saber que sua vida, assim como as de todos ao seu redor, iria mudar para sempre. Ricardo, é hora de você enfrentar o que fez. Não se esconda mais atrás do seu dinheiro. As palavras de Ana ecoaram na sala, cada sílaba carregada de uma urgência palpável. O silêncio agora era opressivo, e os olhares de Lidiane e Sofia refletiam um misto de expectativa e temor. O que a ativista sabia poderia mudar tudo. Ele sentiu um frio na barriga. O tumulto do lado de fora parecia distante, mas o coração de Sofia pulsava como se fosse o único som em meio ao caos. E então, de repente, uma explosão de raiva de alguma parte da multidão irrompeu, como se uma damela tivesse se rompido. Ricardo olhou novamente para a janela e viu uma pessoa sendo empurrada para a frente, suas mãos levantadas em um sinal de protesto. Mas não era só um protesto, era Felipe, seu sócio. Ricardo ficou paralisado ao reconhecer o rosto dele. Felipe, o que você está fazendo aqui? Sua mente girava em busca de respostas. Ricardo, você precisa ouvir a voz do povo. Eles estão certos sobre você. Felipe gritou, a determinação estampada no rosto, os olhos intensos refletindo uma paixão que ele não via há anos. A tensão na sala cresceu, e Lidiane olhou de um para o outro, percebendo que algo muito certo estava acontecendo. O que se passa aqui, Ricardo? Ela perguntou, sua voz tensa. Mas antes que ele pudesse responder, tudo aconteceu em uma fração de segundo. Da porta arrombada, um homem mascarado surgiu. Ele levantou uma arma na direção de Ricardo com um comando voz grave. Ninguém se mexa! O grito cortou o ar e a sala se transformou em um pesadelo. O pânico tomou conta, uma onda quente de medo que tomou conta de todos. Sofia agarrou a mão do pai, as lágrimas escorriam pelos seus rostos. Papai, por favor! O desespero da menina era tão palpável que parecia ecoar entre todas as paredes. Era um caos absoluto, mas em meio à confusão, Ricardo sentiu que sua vida estava prestes a desmoronar. E então, num movimento impressionante, Ana colocou-se na frente de Ricardo. Com uma expressão feroz, ela disse, se você quer um culpado, aqui estou, mas não toque nele. Todos na sala congelaram. O ar parecia tenso como cordas de violino prestes a se romper. A bravura dela era admirável, mas também completamente arriscada. O ladrão hesitou, surpreso com a reação dela. Mas foi nesse momento que Ricardo, em um impulso inesperado, encontrou sua voz. Pare! Eu sou responsável por tudo. Se há alguém que precisa pagar, sou eu. Sua voz ecoou na sala, firme e resoluta. A atenção, em um piscar de olhos, virou-se para ele. O homem mascarado olhou para Ricardo, e o mundo inteiro parecia ter desacelerado. Você, o milionário insensível, o homem que destrói vidas. Ele sorriu de forma maliciosa. Havia algo vicioso nos olhos dele, algo que fez a espinha de Ricardo gelar. Por que eu não estou surpreso? Estão todos aqui por sua causa. A revelação quebrantou a tensão. Ricardo sentiu que as sombras do seu passado estavam voltando em massa. E o que mais o assustava era o olhar de Lidiane, vendo-o agora sob uma nova luz, um contexto muito mais sombrio. Ele não havia apenas feito escolhas ruins, ele tinha criado monstros. Você não sabe nada sobre mim. Ricardo disparou, seu coração martelando no peito. E naquele instante, o que pareceu um simples embate de emoções virou um jogo de xadrez mortal, com as vidas deles em jogo. O silêncio lá fora, crescendo novamente. A multidão estava ciente de que a situação estava prestes a explodir. Mas por dentro, Ricardo sabia que tinha que se posicionar. Ele estava prestes a revelar algo que poderia mudar tudo, mas teria coragem suficiente para encarar as consequências? Uma luz brilhou na segurança da sala. Ele decidiu que enfrentaria o passado de uma vez por todas. Mas antes que pudesse pronunciar as palavras que mudariam tudo, um disparo ecoou.
e o tempo parou. O que iria acontecer agora? A vida de todos estaria em risco e a verdade finalmente seria revelada. O disparo ecoou na sala como um trovão. O tempo parecia parar. A imagem de Lidiane e Sofia se distorcia na mente de Ricardo, enquanto um grito de horror escapava dos lábios da mulher ao lado dele. O homem mascarado que apontava a arma para ele, também congelado, olhava em sua direção com uma intensidade que cortava como uma faca. O pânico queimava no peito de Ricardo, e em um instante todo o seu mundo desmoronava. A multidão do lado de fora estava em frenesi, mas aquele único disparo trouxe uma tensão estrombosa para o interior do escritório. Ele viu o olhar de ódio e raiva do homem. Por um momento, toda a bravura que dissera ter desapareceu, deixando apenas um homem assombrado. Essa é a sua chance de mudar. O homem mascarado rugiu, seu dedo em cima do gatilho, e a sala parecia estreitar como se estivesse prestes a implodir. Você vai pagar pelos danos que causou. Basta, você não precisa fazer isso. Ana se interpôs mais uma vez, a coragem dela iluminando o ambiente escuro de desespero. Mas o ladrão não recuava. A situação esquentava quando, de repente, a porta do escritório se abriu com estrondo. Era Daniel, com uma expressão de terror. Ricardo, temos que escapar. Bang! Outro disparo. Um grito estridente rasgou o ar. A visão de Ricardo se tornou um turbilhão. Ele viu um feixe de luz e, no fundo da sala, o corpo de Ana caiu. Silêncio. Uau! Aquela cena era estarrecedora. Estava tudo confuso, um pesadelo. Não! O grito de Lidiane cortou o silêncio. Uma mistura de dor e choque. Ana! A dor dela era tão palpável que ele a sentiu no fundo do coração. Ricardo estava paralisado, sem saber como agir, mas a realidade do que ocorria ali o confrontava de uma forma brutal. Nesse momento, outra figura apareceu. Felipe, que havia gritado antes, agora estava na porta, seus olhos arregalados. O que aconteceu? Ele olhou rapidamente para Ana caindo e em seguida para Ricardo, com um olhar furioso. Você tem que responder por isso. Você fez isso acontecer, Ricardo. Mas em meio ao caos, uma reviravolta surpreendente começou a surgir. A verdade sobre Ana começou a se desenrolar como um fio solto. Ana, você não está morta? A voz de Ricardo mal conseguiu sair. Ele percebia que Ana não estava apenas ali como ativista, mas havia algo muito mais profundo nele. Ela tinha um cão. Você era a filha do meu pai? As revelações caíram sobre o grupo como uma onda. O semblante de Ana, já pálido, agora trouxe um brilho de raiva e desespero. Você nunca soube, não é? Sua família sempre escondeu isso de você. Fui forçada a me afastar, mas nunca deixei de lutar pela justiça. Aquela verdade estava prestes a mudar tudo. A expressão de todos na sala mudou. Lidiane, Sofia, até mesmo o homem mascarado, pareciam capturados pela gravidade do momento. Ricardo, com as mãos trêmulas, lutava para processar o que estava acontecendo. Ele havia vivido a vida inteira sem saber da ligação profunda que tinha com Ana. Você é minha irmã? Mas aquela ligação não era a única surpresa. Naquele mesmo instante, algo começou a voltar. O homem que segurava a arma pareceu hesitar. As emoções misturavam-se à sua raiva, e o olhar de desespero que rimava na sala criava uma nova tensão. Você nunca entendeu, Ricardo. Você se tornou uma sombra daquilo que era antes. Precisamos de você de volta. O homem levantou a máscara. Era um antigo amigo de Ricardo, Jorge, que havia sido esquecido em meio ao sucesso. Um dos que ele havia deixado para trás. O caos, a agonia, tudo começou a girar em torno daqueles novos laços. Boatos sobre a verdade que ele havia escondido surgiram com a força de um furacão. Ana não morta, mas revelando segredos devastadores, e Jorge, uma figura que ele pensava ter perdido,
pronto para confrontá-lo. Ricardo sentiu sua vida inteira se desmoronar. Ele não sabia o que pensar, o que fazer. "O que você quer de mim?" ele perguntou, a voz marcada pela vulnerabilidade. "O que você deve, Ricardo, o que você tira da vida das pessoas, vai voltar para você." Jorge disparou, buscando justiça em meio ao tumulto que envolvia todos ali. E enquanto o peso da verdade o oprimia, a situação voltava a ferver. Sofia estava tremendo. Lidiane parecia perdida entre a dor e a esperança, enquanto Ana observava intensamente a cena toda como se soubesse mais do que revelava. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, um novo barulho os distraiu. A segurança, o eco de sirenes lá fora, a multidão gritando por justiça. O que viria a seguir? Qual era o preço que Ricardo teria que pagar agora? A verdade parecia estar apenas começando a ser revelada. Mas o que ela significaria para todos ao seu redor? A tensão era palpável, e a incerteza pairava no ar como um predador à espreita. A tensão na sala era palpável. O homem mascarado hesitou, a arma ainda levantada em direção a Ricardo. Ana estava caída, mas acenou com a mão, um sinal de que ainda estava viva. O pânico e a confusão se misturavam no ar, enquanto Sofia gritou, desesperada, agarrando-se ao pai com toda a força. "Pai, não deixe que ele faça nada com você." A voz da pequena enchia o espaço com desespero e amor, um lembrete do que estava em jogo. Lidiane, ainda aturdida, olhou para Ricardo, sua expressão confusa se transformando em um tipo de determinação. Aquele momento não podia acabar em tragédia. Foi quando tudo mudou. Logo atrás de Ricardo, uma outra figura entrou na sala, ofuscando o caos. Era Clara, a mãe de Ricardo, uma mulher que ele não via há anos. A palidez do rosto dela e os olhos cheios de lágrimas revelaram um mundo de dor. "Ricardo!" ela gritou, a voz trêmula. "Pare com isso! Não deixe que isso acabe assim!" O olhar confuso de Ricardo se iluminou com uma mistura de incredulidade e dor. "Mãe, o que você está fazendo aqui?" Ele mal podia acreditar que ela estava ali, em meio a tudo isso. No entanto, o foco da situação rapidamente passou para ela, como um holofote em um palco. O homem com a arma olhou para Clara, e por um instante, o ódio que transparecia de seu rosto se transformou em confusão. "Saia, é perigoso aqui!" Ricardo implorou, mas Clara ficou firme, não se movendo um centímetro. "Os segredos que você guarda podem custar vidas, Ricardo. Eles estão aqui por causa de você." O grito dela rompeu a tensão. Cada palavra uma facada direta. Uma nova onda de choque atravessou o ambiente quando Clara completou. "Eu não sou apenas sua mãe. Eu sou unida a eles. Eu sou a razão pela qual sua verdadeira história não foi revelada." As palavras dela ecoaram como um trovão. Ricardo estava sem palavras. O que ela estava dizendo? A expressão de Jorge, o homem mascarado, mudou. Ele baixou a arma, a confusão tomando conta de seu rosto. "Você está mentindo!" ele gritou, ainda misturado ao desespero. Mas Ricardo não conseguia processar. "Do que você está falando, mãe?" O peso da revelação parecia esmagá-lo. Clara respirou fundo e continuou. "Eu conheço você. Eu sei o que você fez. E a única coisa que quero é proteger você e aqueles que ama. O poder que você busca é o que te destrói. Esses homens querem se vingar de uma verdade que você nem sabe que existe. Sua vida é um castelo de cartas prestes a desmoronar." Nesse momento, um grito atravessou a sala. Era Lidiane, com a voz carregada de emoção. "Ricardo, você pode desistir disso. Você pode ser melhor. O que você quer fazer com nossas vidas?" Ela estava pronta para lutar, e aquele pequeno embate de corações feridos ecoava em cada canto. "Você está fazendo tudo isso por causa da sua ganância." Jorge, retomando a força, olhou diretamente para Ricardo. "Você se importou mais com o dinheiro do que com as pessoas ao seu redor. E agora?
Sua mãe vem com uma história de proteção. De quê? As emoções estavam à flor da pele. Sofia chorava, e a unidade que antes parecia frouxa, agora está em risco de ceder sob o peso da verdade. Ricardo olhou de Clara a Lidiane, e a sequência de pensamentos o consumia. Ele não sabia que havia mais do que apenas questões de dinheiro em jogo. Estava prestes a descobrir que seus erros eram conexões mais profundas, mais devastadoras. Lia de que era um títere em seu próprio teatro de marionetes. O tempo parecia congelar, e a sala estava cheia de ecos, gritos e incertezas. O que ele realmente sabia sobre sua vida? O que sua mãe guardara em segredo? E o que significavam todas aquelas palavras para a sua verdadeira essência? Com um novo tipo de determinação, Ricardo se virou para o homem que ainda segurava a arma, agora dividido entre rancor e esperança. Jorge, me escute. Você está certo sobre muitas coisas. Essa batalha não é só minha. Se você quiser vingança, encontre-a em mim. Mas me diga, que preço você está disposto a pagar? A tensão aumentou. O futuro de todos dependia da resposta que viria a seguir. E com isso, a verdade estava prestes a explodir, revelando segredos que mudariam tudo mais uma vez. O disparo ecoou na sala como um trovão. A tensão era palpável. Quando Ricardo olhou para o homem mascarado, que hesitava com a arma em punho, um pânico gelado se instalou em seu peito. Ana estava caída, mas acenou levemente. Um sinal de que ainda estava viva. O tempo parecia parar, enquanto Sofia gritava desesperadamente, agarrando o pai como se sua vida dependesse disso. Pai, não deixe que ele faça nada com você. A voz da menina fazia o coração de Ricardo disparar. Ele sabia que tudo estava em jogo, mas o que ele deveria fazer? O olhar do homem mascarado estava fixo em Clara, a mãe de Ricardo, que acabara de entrar naquela tempestade. O que você sabe, senhora? Ele perguntou, a raiva pulsando em suas palavras. Clara respirou fundo, parecendo mais determinada. Eu sei o que você e todos aqui estão fazendo, mas isso não é a resposta. Ninguém precisa de mais violência. Ricardo sentiu seu mundo girar. As revelações de Clara sobre seu passado, sobre quem eram aquelas pessoas e como estavam conectadas, começaram a fazer sentido. O peso dos segredos guardados se tornava mais pesado a cada instante. O que você quer dizer com isso? Ele perguntou, dirigindo seu olhar nervoso para a mãe. Mas antes que ela pudesse responder, um novo Tiaguá entrou na sala, interrompendo tudo. Era Felipe, seu sócio. Sua presença trouxe um novo nível de tensão. Ricardo, você precisa saber a verdade, ele gritou, sem conseguir esconder o pânico na voz. Você não é quem pensa que é. Nós sabemos quem você realmente é. Ricardo estava atordoado. O que você está falando? De verdade. O frio na barriga se intensificou. Nenhum dos presentes conseguia entender o peso das palavras que se desenrolavam. O homem mascarado olhou entre Clara e Felipe. Então, como se estivesse diante de um palpite, ele baixou a arma um pouco, desconcertado. Felipe respirou fundo. Ricardo, você não sabe, mas seu pai, ele estava envolvido com pessoas muito perigosas antes de morrer. Você é assim por causa dele. Suas ambições, suas perdas, toda a sua vida foi moldada por uma escolha que ele fez. Você é o que eles chamam de herdeiro da dívida. As palavras caíram como um peso enorme. Todo o oxigênio pareceu desaparecer na sala. Ricardo olhou para sua mãe em busca de alguma resposta. Os olhos dela estavam cheios de dor e arrependimento, mas também uma centelha de determinação. Eu sempre quis protegê-lo das verdades que te endureceram. A multidão lá fora estava em frenesi. Os gritos e os barulhos de protesto se intensificavam. Mas dentro daquela sala, um novo caos surgia. Ricardo não sabia se deveria sentir raiva ou tristeza. Então, é tudo culpa do meu pai?
Aquela revelação balançou tudo o que ele conhecia sobre si mesmo. O homem mascarado, levemente afetado pela revelação, começou a relaxar. Você não é só um vilão, Ricardo. Você também é uma vítima como nós. A raiva que antes pulsava dentro dele agora se transformava em algo diferente. Mas ainda havia um dilema. O que isso significava para todos eles? E enquanto o silêncio pairava na sala, uma sirene policial ecoou por perto, seguida pelo som de vozes gritando. A multidão afora estava cada vez mais voraz, pronta para cobrar o que pensavam ser justiça. Ricardo sentiu o mundo girar. Ele tinha que escolher: se rendia ao passado de seu pai ou lutava para forjar seu próprio caminho. Ana, com um olhar desolado, se levantou lentamente. Ela não estava morta, estava apenas ferida. Ricardo, é hora de você quebrar esses ciclos. Não deixe que essas mentiras governem sua vida para sempre. Naquele instante, em meio à confusão, tudo poderia mudar novamente. As portas de um novo destino se abriam. Mas o que ele faria com essa revelação? Com um nó na garganta e a pressão de todos ao redor, Ricardo se viu diante de uma nova escolha. O passado poderia ser sua prisão ou sua libertação. E enquanto ele olhava nos olhos de todos, um novo grito ecoou lá fora. A batalha pela verdade e pela vida apenas começava. O que viria a seguir? Ele tinha que decidir se voltaria a ser um prisioneiro de seu legado ou se tornaria o homem que sempre quis ser. O ar estava pesado, como se o próprio escritório tivesse se tornado um campo de batalha. O olhar de Ricardo pulava entre sua mãe, Clara, e o homem mascarado. A tensão era quase palpável, uma corda esticada prestes a se romper. Quando Felipe falou, tudo ficou mais confuso. Ricardo, você precisa entender isso. Seu pai, ele fez acordos com pessoas que nunca deveriam ser confiáveis. Ricardo sentiu um gélido aperto no estômago. O que mais ele não sabia? De repente, tudo o que ele acreditava ser verdade começou a se desmoronar diante de seus olhos. E a voz de sua mãe ecoava em sua mente. Precisamos confrontar a verdade. Mas antes que ele pudesse reagir, um novo barulho sacudiu o escritório. As portas se abriram com força. E mais uma figura entrou apressadamente. Era um policial, com a arma em punho, seguido por uma equipe de segurança. Todos no chão. Ninguém se mexa. As paredes pareciam sacudir com a autoridade de sua voz. Sofia gritou ao ver a cena. Papai, o que está acontecendo? O olhar de Ricardo estava em pânico, enquanto via a confusão se espalhar. A tensão aumentava ao redor dele e a situação estava se tornando realmente caótica. O homem mascarado hesitou, com a arma ainda levantada, mas o policial estava determinado. Deponha a arma. Não quero ferir ninguém, mas não hesitarei em agir. Ricardo podia ver que Jorge, que ainda estava confuso, estava se distendendo sob a pressão. O que aconteceria se ele decidisse disparar? Ricardo, é hora de você escolher o lado certo. O grito de Felipe cortou o ar e todos olharam para ele. O medo e a urgência nas palavras dele reverberaram no pequeno espaço. Mas justo quando parecia que tudo começaria a se resolver, um segundo disparo explodiu, mas não da arma do homem mascarado. O coração de Ricardo disparou. Ele reconheceu o som imediatamente. Era o som do seu próprio celular tocando. Aquele toque familiar. Uma música que ele não ouvia há anos. Ele nem imaginava que ainda estava no bolso. Parecia ter sido esquecido, mas agora ele parecia estar chamando por ele do outro lado do caos. Desculpe, Ricardo gritou nervoso, tirando o celular enquanto tentava ignorar o tempo que passava. No entanto, algo lá dentro chamou sua atenção. Era uma mensagem de emergência. Ele sentiu o sangue esquentar em suas veias ao ler. Se você não se render em 5 minutos, alguém da sua família pagará o preço. Ele congelou.
O olhar aterrorizado de Sofia, o desespero no rosto de Clara e a confusão de Lidiane e Ana tornavam tudo mais real. O peso da expectativa era esmagador. Ricardo, o que você vai fazer? A voz de Lidiane parecia um sussurro no meio do furor. Jorge, ainda hesitante, olhou para o celular em suas mãos. O que isso significa, Ricardo? Você está envolvido em algo mais do que deixa transparecer. As palavras pareciam cavar mais fundo, mas, em meio a tudo isso, o tempo estava se esgotando. Não é isso. Não posso deixá-los pagar por meus erros, Ricardo gritou, a adrenalina percorrendo suas veias. Era uma escolha que precisava ser feita. As vozes se misturavam ao seu redor, perguntando-se o que ele faria a seguir enquanto contava os segundos. Ricardo, não! Clara insistiu, com lágrimas no olhar. A sala estava em silêncio. O mundo ao seu redor parecia estar eternamente disperso em fragmentos. E no meio de tudo isso, o toque do celular cortou novamente, lembrando do que estava prestes a ser decidido. Ele finalmente percebeu que cada segundo era precioso e que talvez tudo ali não fosse apenas sobre dinheiro ou vingança. Eu vou fazer isto, ele disse, finalmente firme. Saber a verdade, mesmo que doa. Mas não posso fazer isso sozinho. E enquanto ele falava, uma ideia começou a tomar forma. Os rostos ao redor dele mostravam medo e surpresa, enquanto o tempo se esvaía. Uma batida na porta interrompeu a tensão. E então, a verdade começou a se desdobrar, não só sobre a vida de Ricardo, mas sobre todos ali. O que mais poderia ser revelado? Essa batalha estava longe de ter terminado, e com o toque na porta, a história acabou de mudar novamente. A pergunta pairava no ar. Quem estaria ali e que segredos mais poderiam explodir? O ar ficou ainda mais denso quando o toque na porta finalmente ecoou na sala. As pessoas olhavam, os corações disparavam, e a tensão parecia entrar em colapso. Ricardo piscou, coçando a cabeça, lutando para entender o que estava acontecendo. O que mais poderia surgir nesse turbilhão? E então a porta se abriu com um estrondo. Entrou um homem que todos conheciam. Era Renato, o advogado de Ricardo. Mas a expressão no rosto dele não trazia boas notícias. Ricardo, ele gritou, ofegante, você precisa saber de algo urgente. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos se viraram para ele, esperando que aquelas palavras mudassem tudo. Eu não consigo explicar tudo agora, mas a situação é muito pior do que você imagina. Renato continuou, seu olhar sendo uma mistura de pavor e determinação. O homem mascarado parecia confundir-se, a arma quase vacilando em sua mão. Ricardo sentiu uma onda de ansiedade. O que está acontecendo? Só fala, Renato. A urgência na voz dele subiu como uma flecha. Mas antes que Renato pudesse se pronunciar, um barulho ensurdecedor interrompeu o que poderia ser uma explicação. Era uma explosão. O prédio tremeu sob seus pés, e um golpe forte reverberou nas paredes. O caos tomou conta do escritório. Sofia gritou e se agarrou ao pai, enquanto Lidiane buscava se proteger. O homem com a arma se distraiu, olhando para o teto, os olhos arregalados. Todo mundo, saia! Renato gritou, mas seu grito foi abafado pela cacofonia. A janela se estilhaçou, e pedaços de vidro voaram, quando um grupo de homens encapuzados invadiu a sala. Eles não eram amigos. Estavam lá para o que quer que fosse uma missão de vingança. Saia do caminho! Um deles gritou, empurrando Renata com violência. As pessoas começaram a correr e o pânico substituiu a tensão. As vozes que antes eram de protesto agora se misturavam a gritos de desespero. Ricardo viu Sofia ser arrastada por uma onda de pessoas em fuga, e seu coração disparou. Mas no meio disso tudo, ele viu algo que o deixou paralisado, ao olhar de volta. Notou a expressão no rosto de Ana, e então, com um movimento rápido, ela desabou no chão, revelando um pequeno dispositivo em sua mão. Era uma bomba. A visão se encolheu em torno dele. Eu fará tudo para proteger meu pai, Ana gritou.
a adrenalina inundando sua voz. O homem mascarado se virou para ela, confuso, a arma baixada, enquanto o caos se desenrolava por toda parte. "O que você está fazendo?" Ele disparou, começando a entender a gravidade do que estava prestes a acontecer. "Eu não sou a vilã aqui!" Ela gritou, a coragem dela calorosa, mas quebrada. "Você não sabe a verdade!" A explosão anterior parecia ter desencadeado algo dentro dela, algo que não deveria ter sido revelado. E foi nesse momento que Ricardo entendeu. A verdade que todos temiam estava prestes a ser revelada de uma maneira que ninguém havia imaginado. "Eu sou filha do homem que destruiu sua vida, mas não sou ele. Nunca fui." As palavras dela cortaram o ar como facas. O rosto de Ricardo se contorceu em confusão e dor. As pessoas começaram a se mover, mas ele estava paralisado. Uma parte dele queria correr, mas outra queria entender tudo. O que ela estava dizendo? Que vida dele, que pai era capaz de fazer tal coisa? O homem mascarado ficou abalado. "Você é filha de quem?" A expressão dele mudou. Um reconhecimento silencioso flutuou no ar. O escritório estava em ruínas, mas a confusão se entrelaçava com um tipo diferente de choque. A verdade estava ali, brotando como uma planta entre as pedras. Ele não só estava diante de uma revelação familiar, mas uma torrente de segredos que poderia mudar tudo. O que realmente estava em jogo? As pessoas choravam, gritavam, mas Ricardo sentia que o tempo parou. E no meio do turbilhão de emoções, Ana se levantou e gritou: "Se você não fizer algo agora, todos nós seremos perdedores." O eco daquelas palavras reverberou. O que aquela verdadeira conexão significava? Seria apenas um jogo de poder ou uma luta por redenção? Ele sabia que aquela não era apenas uma luta por suas vidas, mas por sua alma. O que ele escolheria? Com essa torrente de emoções, o destino de todos estava prestes a ser definido. Mas a verdade ainda pulsava nas sombras, como um predador à espreita. E todos seguravam a respiração, esperando o próximo movimento do jogo que estava prestes a transformar tudo. O caos havia se instalado na sala. O barulho da explosão ainda ecoava, e as pessoas corriam em todas as direções. Ricardo olhou para Ana, a filha que nunca soube que tinha, segurando a bomba com firmeza. Ele estava paralisado. "Ana, por favor, não faça isso." A voz dele tremia, mas ele sentia a urgência em cada palavra. O homem mascarado hesitava, e o tenso silêncio se estendeu. "Você não entende. Eu preciso proteger o que é meu, o que você destruiu." Ana estava em uma luta interna, a dor nos olhos tão intensa que ele quase podia tocar. Clara, sua mãe, começou a se aproximar, mas parou quando viu o olhar determinado de Ana. "Isso não vai acabar bem", Clara gritou, tentando alcançar a filha. "Você não precisa disso para ser forte." A multidão lá fora se aglomerava, o tumulto crescente refletindo a tempestade emocional na sala. "Calem-se, ninguém precisa morrer aqui." O homem mascarado finalmente recuperou o controle, olhando para todos ao redor. Ele sentiu o peso da situação. Ricardo respirou fundo, pensando no que poderia fazer. A vida está em jogo. Podemos resolver isso de outra forma. Ele deu um passo à frente, olhando nos olhos de Ana. "Você é mais do que isso. Por favor, não se perca." As palavras dele eram sinceras, cheias de uma verdade que todos na sala sentiam. O som de sirenes se aproximando ressoou, aumentando a pressão dentro deles. Sofia segurava a mão do pai, sentindo a intensidade da situação. "Papai, por que isso está acontecendo?" A inocência dela cortava o ar. "Porque eu falhei, doce filha. Mas agora precisamos unir forças", disse Ricardo, determinado a fazer algo. Ele olhou para o homem com a arma, buscando uma abertura. "Vamos trabalhar juntos. A vingança não resolve nada. Vamos descobrir a verdade."
Ana hesitou, o olhar vulnerável. O gesto dela em segurar a bomba estava vacilante. Você acha que é assim que se salva alguém? Depois de tudo que sua família fez? Mas as palavras dela estavam se tornando mais fracas. A vida que você leva agora não precisa ser a única realidade. Ricardo disse, a paixão em sua voz crescendo. Vamos acabar com esse ciclo. O que nosso pai fez não define quem somos. Eu não sou o homem que você pensa que eu sou. As expressões mudaram. O homem mascarado também hesitou, a arma baixando lentamente. Talvez você tenha razão. Ele murmurou, refletindo sobre suas próprias dores enquanto a tensão na sala começou a se dissolver. Finalmente, Ana deixou a bomba cair, os olhos dela cheios de lágrimas. Eu só queria que a dor acabasse. Ela olhou para Ricardo, a esperança brilhando através do desespero. Então junte-se a nós. Podemos enfrentar isso juntos. A firmeza na voz de Ricardo parecia ecoar, e a sala começou a se acalmar. Os policiais finalmente invadiram o escritório, trazendo um novo tipo de segurança. Ninguém precisa se machucar. Estamos aqui para ajudar. Eles se espalharam, trazendo ordem ao caos. Ricardo olhou ao redor e, pela primeira vez, viu como todos estavam conectados. Lidiane, Clara, Sofia, Ana, até mesmo aquele homem cujos rostos ele só agora começava a entender. Vamos fazer isso juntos, ele disse em voz alta, e as pessoas ao seu redor acenaram timidamente. Quando tudo finalmente se acalmou, Ricardo percebeu que era hora de um novo começo. Ele não era mais o milionário solitário que conhecia, mas um homem cercado por pessoas que também buscavam redenção. A luz filtrava pela janela quebrada, causando reflexos que dançavam na sala em um sinal de esperança. Enquanto caminhavam para fora do escritório, a multidão ainda gritava, mas agora as palavras eram diferentes. Justiça, esperança. As vozes clamavam por um novo futuro. O que viriam a seguir? Ricardo sabia que a batalha não havia terminado, mas ele estava pronto para enfrentá-la, ao lado de todos que agora considerava família. E ali, rodeado por aqueles que novamente tinham um propósito, ele sentiu o peso de um novo começo se formar sobre seus ombros. O que o amanhã traria? Ele estava pronto para descobrir. Se você chegou até aqui, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like agora para ajudar o algoritmo e garantir que histórias como essa continuem a chegar até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisarão conhecer este desfecho emocionante. Este é o momento para demonstrar seu apoio, e apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Então, não hesite, não espere nem mais um segundo.